Boa noite. Boa noite. Direto do jornal AFE News, no quadro de hoje nós vamos debater a complexa relação entre os transtornos de personalidade, a criminalidade e as doenças mentais. Até onde a mente justifica a violência urbana? Para abrir nosso quadro, relembraremos o célebre caso do ex-médico Farah Jorge, marcado por grandes traços de transtorno de personalidade. Também o trágico caso na praia do Rio de Janeiro, em que uma pastora foi brutalmente agredida por um homem em surto psicótico. Para entender como a ciência avalia o comportamento e a mente de quem comete os crimes, vamos direto agora para o nosso estúdio com a nossa jornalista Rafaela. É com você. Obrigado, Alice. Boa noite a todos. Para entender de verdade o que se passa na mente de agressores em episódios tão marcantes, eu converso aqui ao meu lado com a psicóloga forense, Hanna Letícia. Doutora, na visão da psicologia clínica e forense, o que explica o comportamento desses indivíduos nesses dois cenários tão distintos? Boa noite. Na psicologia, nós precisamos separar claramente o que é uma psicose mental do que é um transtorno de personalidade. Eles geram impactos jurídicos completamente diferentes. Nós podemos analisar, no caso, a agressão à pastora americana no Rio. O agressor sofria de esquizofrenia, quando há uma crise psicótica aguda. A mente se desliga completamente do mundo real. O indivíduo perde o controle dos próprios atos e domínios por delírios, e não tem qualquer capacidade de discernimento no momento do fato. É um colapso involuntário da mente. Já no caso do ex-médico Farah Jorge, o cenário clínico é outro. A perícia indicou traços marcantes de transtorno de personalidade, como um borderline. O indivíduo não está cego da realidade e sabe o que está fazendo, mas sua capacidade de frear a agressividade é drasticamente reduzida. Ele vive no limite da sanidade, configurando perturbação da saúde mental. A psicologia forense atua exatamente aí, mapeando quem agiu por um colapso total da mente e quem possui um padrão disfuncional e contínuo de comportamento. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E agora nós vamos voltar lá para dentro do estúdio com a Alice e com a Giovana, porque a discussão sobre as leis e as punições continua com elas. É com vocês no estúdio. Obrigada, Rafaela. Como a psicologia nos mostrou, a mente humana pode falhar por completo em um surto ou perder o controle em um transtorno. Mas depois de analisadamente, como a justiça penal decide cada uma das punições para essas situações. Para entender a aplicação exata da lei e para onde vão esses réus, nós agora vamos para uma nova entrevista, dessa vez com a entrevistadora Nicole, com um especialista em direito penal. É com você, Nicole. Olá, boa noite. E agora nós vamos entender as consequências jurídicas de como a lei calcula a pena desses criminosos. Eu estou agora conversando com o doutor Eduardo Oliveira, advogado criminalista. Então, doutor, com base nos casos citados anteriormente, eu queria que o senhor explicasse como o Código Penal explica os conceitos de inimputável e semi-imputável. Boa noite, Nicole. Bom, Nicole, o direito penal brasileiro se baseia nos laudos periciais e psicológicos e psiquiátricos para avaliar a imputabilidade do réu e decidir entre a pena privativa de liberdade em regime comum ou medida de segurança em hospital de custódia em tratamento psiquiátrico. A lei do artigo 2645 do Código Penal faz uma divisão clara. A inimputabilidade ocorre quando a perícia médica constata que, ao tempo da ação ou omissão, o agente era, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, como assim diz, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, ele é considerado inimputável. Não há culpa penal do ato que ele fez. O juiz ele profere uma absolvição imprópria e aplica a medida de segurança. Essa medida de segurança é assim, ele é internado em um hospital psiquiátrico de tempo indeterminado para tratamento com reavaliações periódicas. Já a semi-imputabilidade ocorre se a perícia constatar que o réu, em razão de perturbações de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto, tinha capacidade reduzida, mas não totalmente anulada, de entender o ilícito ou de determinar-se, de acordo com esse entendimento, ele é semi-imputável. O réu ele é condenado, pois ele compreendia o ato que estava fazendo ou ele compreendia o erro que ele estava cometendo, ainda assim com dificuldade de controle, mas o juiz ele pode reduzir a pena de 1 a 2 terços. Como no caso do ex-médico Farah Jorge, que foi um crime ocorrido em São Paulo, em 2003, houve laudo oficial indicando a semi-imputabilidade do réu. No entanto, o tribunal do júri, que ocorre quando o ato é contra a vida, rejeitou essa tese,
e considerou plenamente imputável e o condenou a 16 anos de prisão, em regime fechado, inicial fechado, por homicídio duplamente qualificado. Então, assim, a gente se baseia no tratamento tanto das perícias psiquiátricas e psicológicas da ação do crime, que diz na lei, divisões da lei, para classificar o réu em devido ato. Esclarecimento fundamental, doutor. Muito obrigado pela sua participação. E agora a nossa equipe de reportagem devolve o comando do programa para a bancada do estúdio. Uma boa noite. Obrigada, Nicole e Dr. Eduardo. Como vimos nas duas entrevistas de hoje, a criminologia e o direito têm que andar lado a lado para que o julgamento seja justo. Separar a doença mental da pura perversidade é extremamente necessário para que os hospitais e os presídios cumpram suas funções corretamente. O AFN News, juntamente ao nosso quadro Criminologia em Foco, finaliza por aqui. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.